Nós temos aqui nossas questões de ArrayList, a do porquinho. E basicamente ela tem o título de guardando moedas e itens em um cofrinho. A classe Pig, porquinho, representa um cofre que permite aos usuários adicionar moedas e itens que são armazenados com base no volume disponível. O cofre tem uma capacidade máxima de volume e pode ser quebrado para extrair o conteúdo. Aqui nós temos as responsabilidades: adicionar moedas e itens, certo? Os usuários podem adicionar moedas e itens ao cofrinho. A adição é limitada pela capacidade máxima de volume. Acredito que nós teremos um atributo chamado volume para essa organização. Quebrar cofrinho: os usuários podem quebrar o cofrinho para extrair seu conteúdo. Uma vez quebrado, o cofrinho não pode mais receber adições. Extrair moedas e itens: após quebrar o cofrinho, os usuários podem extrair as moedas e itens armazenados. As moedas e itens são removidos do cofrinho e retornados aos usuários. Portanto, acredito que deve ter um tratamento de erro, onde a extração de moedas e itens só pode ser feita depois que o cofrinho estiver quebrado, certo? Obter valor e volume total. Os usuários podem verificar o valor total das moedas armazenadas no cofrinho. Também podem verificar o volume total ocupado pelos itens e moedas. Aqui nós temos as classes, certo? A Pig tem 4 atributos: Broken, Coins, Itens e Max, variável para controle de volume. Temos os métodos, que é o método construtor, que recebe o volume, o de adicionar moedas, adicionar itens, quebrar porquinho, extrair moedas, extrair itens, e o toString, getVolume, getValue, getVolume Max e isBroken, que retorna um booleano para dizer se o porquinho está quebrado ou não. O getVolume, basicamente a gente terá que acessar o nosso array de itens e o array de moedas para calcular o volume ocupado. O volume máximo a gente tem a variável, o volume valor nós precisaremos acessar, o array de moedas. Temos também as outras classes: a classe item, que tem label e volume, então o construtor item, get e set, toString, certo? Um item ele só tem o nome e a quantidade de espaço que ocupa. E temos o coin, a classe coin, que dada a questão como enum, será mais interessante a gente criar um enum do que uma classe com coin, certo? Na resolução ficará mais claro, mas basicamente nós teremos atributos value, volume e label. Teremos esses enums, que são C10 para adicionar R$10, ou outro valor, apenas moeda de tipo 10, valor 25, valor 50 e valor 100. Um construtor, protegido, getValue, getVolume, getLabel e um toString, certo? E aqui embaixo ele detalha bem como funcionará. A classe coin possui os seguintes atributos, como a gente viu no diagrama de classe. Além disso, a classe possui os métodos toString, retorna uma representação string da moeda no formato, o valor com 2 casas decimais e o volume, vírgula, volume, certo? E os getValue, volume e label. A classe coin possui métodos estáticos para criar instâncias de moedas com valores pré-definidos, que basicamente essas que iremos fazer com enum, utilizando esse construtor, essa notação do construtor. A classe item, 2 atributos, label e volume, que é o rótulo, o nome do item, uma borracha, uma tampa, certo? Então esse é o rótulo, o label. E o volume, que é o quanto ocupa de espaço. Get, set, toString, certo? Que é label, volume, separado por 2 pontos, o formato do retorno do toString. A classe Pig, os atributos item, coins, volume, max e broken. Então a classe Pig tem esses atributos, implementa o construtor que recebe apenas o volume max como parâmetro e o atribui a propriedade do atributo, certo?
inicializa os arrays, inicializa a propriedade broken como false. A implementação dos métodos do add coin, retorna um booleano, recebe uma moeda como parâmetro. Adiciona uma moeda ao vetor de moedas, retorna true se a adição for bem sucedida, caso contrário, retorna false. Aqui são os dois tipos de erros que pode ter nesse método. Se o porquinho estiver quebrado, se o porquinho estiver cheio, certo? Não tiver espaço para adicionar mais essa moeda. Add item também retorna um booleano, também retorna um item, um parâmetro. As mesmas mensagens de erro e a mesma ideia. Adiciona, retorna true se for bem sucedida, false caso contrário. Get volume retorna um volume, que é um número, e deve seguir essas verificações do estado. Verifica se o porquinho está quebrado. Se estiver quebrado, retorna o volume 0. Se não estiver quebrado, calcula o volume. Inicializa a variável volume com o valor 0, percorre o array de itens e adiciona o volume a cada variável. Percorre o array de moedas e adiciona o volume a cada variável. De cada moeda, a variável volume. E retorna o valor de volume. Método getValue, então basicamente a mesma coisa. Retorna o total da moeda do porquinho, calcula o valor de cada moeda, somando para retornar a variável. O método breakPig, que retorna um booleano. Quebra o porquinho, tornando-o inutilizável. Define a propriedade broken como true, ele está quebrado, é verdadeiro. Retorna true se a quebra for bem sucedida, caso contrário, retorna false. E um possível erro é o porquinho já estar quebrado. A gente não consegue quebrar duas vezes. Método extractCoins, que retorna um vetor de moedas. Então, remove e retorna todas as moedas do porquinho. Retorna um array com todas as moedas removidas. E um erro, no caso de tentar extrair moedas sem o porquinho não estar quebrado, né? Então, you must break the pig first. Você deve quebrar um porquinho primeiro. Extract itens, a mesma ideia. Retorna um array com todos os itens removidos. E o possível erro, o porquinho tem que estar quebrado. E o método toString, da classe, vamos chamar classe mãe, né? Tem que ter basicamente esse formato de toString. Então, state e mostrar o estado atual do porquinho, que será intact ou broken, intacto ou quebrado, 2 pontos, moedas e as moedas, itens e itens, tudo separado por 2 pontos, value e valor, volume, uma fração, quanto tem, quanto é o máximo, certo? E aqui embaixo temos os testes. Portanto, vamos aqui no VS Code resolver essa questão. Temos aqui, vou criar primeiro o nosso coin, fazer as nossas moedas, né? Como eu falei, é melhor fazer um enum, né? Então, como que cria um enum? Coloca o nome enum, chama de coin, abre chaves e fecha chaves. Semelhante a criar uma classe, né? Pronto. Como iremos criar isso? Primeiro nós temos que criar os nossos atributos. Então, private double value. A nossa moeda tem um atributo value. Private int volume, certo? Private o outro label, certo? Private string label, ok? Então são esses 3 atributos que temos que ter, certo? Depois disso nós temos o nosso construtor, e basicamente ele recebe um valor do tipo double, um inteiro do tipo volume, um string do tipo label, assim como está sugerindo aqui, atribui a cada um, né? Certo? Então ele pega este valor, o valor deste num, e atribui esse valor de value a ele, assim todos os outros. Tendo isso, nós podemos criar os nossas ferramentas utilizáveis, né? Que serão essas aqui. Como eu estou falando lá em cima, C10 tipo coin, C25 tipo coin. Então são basicamente métodos estáticos. E é interessante que a gente pode criar eles dessa seguinte forma, fazendo já o uso do nosso construtor. Então nós iremos criar o método C10, para adicionar valores 10,
Ele aqui já usa o nosso construtor. Então, a nossa moeda C10, o primeiro é o valor, 0.10. Depois, o volume, vou colocar volume 1. Depois, o label. O label vou chamar do mesmo C10, certo? Iremos fazer isso para todos os outros. O interessante é que a gente não faz com ponto e vírgula. Ponto e vírgula só vai no último. Então, a gente coloca uma vírgula e vamos criar os outros, certo? No caso, C20. Ele está se repetindo, então C20 0.25, no caso é C25 0.25. O volume vamos só incrementando, certo? 1, 2, o próximo volume será 3, volume 3 C50 e o último C100 de 4, ok? Então são esses Cs que a gente tem que criar, e é justamente para conseguirmos adicionar as nossas moedas, né? E essas serão as únicas moedas que o nosso cofre aceitará. Moedas de 10, de 25, de 50 e de 100. Ok? Pronto, tendo isso, só nos resta criar os nossos métodos, que basicamente getValue, public double, getValue, certo? Ele retorna um double e é justamente o retorno value, né? O nosso value, ou melhor, this.value, certo? Além do getValue, nós temos o getVolume e o getLabel. Então, são basicamente os gets normais, certo? Temos os 3 gets. E temos o nosso toString, por fim. Ok? Então, eu vou aproveitar isso que a gente está fazendo, só o return que está errado. E como funciona o nosso toString do coin, né? Basicamente, ele até nos diz aqui na questão, acredito que aqui embaixo, né, que ele fala que é separado por label e volume, certo? Que é da classe item. Então, como é da classe item, é label e volume, no nosso caso será da classe coin. Aqui é o valor, vírgula, volume, certo? O interessante é que o Java, se a gente retornar como mostra, né, uma string formatada, uma questão nos diz, uma string formatada, e aí ele fala pra gente pegar assim, né, aqui this.value, né, assim, ele fala .2f, né, this.value, .2f, alguma coisa do tipo, né? Não sei se funciona assim em Java, acredito que é um formato diferente, né? Usaria o string.format. Mas o problema não está nesse formato, está no .2f. O Java ele entende que isso aqui são 2 casas decimais. Ok. Mas tudo depende da linguagem do nosso computador. Se o nosso computador estiver com a linguagem em inglês, o print vai ser do tipo, temos 23.50. Que é justamente o que a questão quer. No entanto, esse é um formato americano de printar. O ponto, como casa decimal, é um formato americano. Caso o computador esteja com a linguagem em português, o print seria 23,50, certo? E não é isso que a questão quer. Nós queremos unificar todas as questões e o print deve ser com ponto, as casas decimais com ponto. Então nós precisamos usar recursos, bibliotecas, e para isso nós usamos a classe Decimal Format, certo? A classe Decimal Format ela transforma, né? Ela nos ajuda a formatar strings em casas decimais. Então vamos chamar essa de df, certo? E aí nós usamos o construtor dessa classe, perfeito? E é o que a gente passa aqui dentro, né? Aqui dentro ele recebe, se a gente olhar, e basicamente, cadê? Pronto. Ele recebe um string que é um padrão, certo? Então, qual padrão que a gente quer? Um string.
E a gente passa o padrão, como ele já sugere aqui, 0.00. Ok? Então, é basicamente isso que a gente passa. Se a gente quisesse também, inclusive, né, um poderoso recurso dessa classe, ao invés de colocar 00, a gente poderia colocar hashtag. O que significa? Que ele fala que é opcional. Se tiver casas decimais, ele vai printar com 2 casas decimais. Se não tiver casas decimais, ele printa só a parte inteira. Então é basicamente isso da hashtag. Vocês podem ver também nesse caso assim. Ele printa a casa inteira, né? Se existisse, se não, ele printaria só .00. Só que não é interessante fazer assim. No nosso caso, vamos sempre querer com os 3 números, né? A parte inteira e as casas decimais, beleza? Pronto, temos esse padrão. Só precisamos retornar. E como que a gente funciona? É a mesma ideia do string.format que a gente usa para printar um .2e. Mas ao invés a gente usa df.format. Então, o format é também um método desse df, nesse objeto da classe decimal format. E o que passa aqui dentro? A variável que a gente quer, esse ponto value. Então, o nosso valor vai ser formatado dessa forma, certo? E aí a gente segue a estrutura como esperado. Desse ponto volume separado por 2 pontos, certo? Eu acredito que isso funcione. Inclusive eu estou aqui com o computador na linguagem em português justamente para testar isso, né? Caso contrário, eu acredito que a gente precisa usar um locale, mas por enquanto vamos deixar assim. E está terminado o nosso enum do coin. É basicamente isso. A gente vai aqui criar agora a nossa classe item. E aí já item pode ser uma classe assim, normal, certo? Como já temos criado em outras atividades, né? No semestre todo. Beleza? Caramba, que negócio chato. A nossa classe item, vamos dar uma pesca no nosso diagrama, ela tem basicamente 2 atributos, que é label e volume. Label do tipo string e volume do tipo inteiro. Tudo privado, peito string label, private int volume. Então é basicamente o nome do item e a quantidade de espaço que ele ocupa, né? E o nosso construtor item recebe label e volume e atribui ele a cada um, certo? Tendo isso, nós podemos partir para os nossos métodos, que são basicamente getLabel, getVolume, getLabel, getVolume, setLabel e setVolume. Então, public setLabel, ok, public void setVolume, e aí sim nós temos o nosso toString, certo? Que é basicamente retornar o label separado por 2 pontos e o volume na frente, ok? Então essa é a nossa classe item. Além disso, além dessas duas, nós vamos para a nossa classe pig. Então a gente vai criar aqui o nosso arquivo da classe pig, pig.java, certo? Essas duas classes eu vou fechar o arquivo para ficar mais limpa a tela. Como funciona a nossa classe pig? 4 atributos, broken, que é do tipo boolean, coins, que é uma array de coin, itens, que é uma array de item, certo? E volume max do tipo int. Então, private boolean broken, e aí nós temos um private array list de itens. Vou colocar em ordem só por toque. Tipo coin, certo. Ele tá dando isso aqui só para importar o array. E volume max, tipo private também, certo?
Então, são esses os atributos que nós precisamos. Depois disso, nós precisamos do nosso construtor. Construtor pick, reserva o volume max e inicializo todos. Ok? Ponto. E agora começa a parte interessante, que é os nossos métodos. Primeiro método, o addCoin. Então, public boolean addCoin, que recebe coin do tipo coin, certo? Recebendo isso, a primeira verificação que nós precisamos fazer é se está quebrado. Então, if broken, ou melhor, né? If this broken, certo? Se broken for verdadeiro, significa que está quebrado. Então, nós já emitiremos a mensagem de erro, né? Qual a mensagem de erro que a gente tinha olhado lá? Acredito que é fail, the pig is broken. Exatamente, fail, the pig is broken. Então, fail, the pig is broken, certo? E abaixo nós colocamos um return false. Caso contrário, significa que nós podemos adicionar. Para adicionar, né, nós iremos chamar coins.add passando o coin aqui dentro e dar um return true. Porém, contudo, né, antes de adicionar, nós precisamos verificar se existe espaço no porquinho, né? Então, if. E aí, como que isso funciona? Nós precisamos pegar o volume do coin que vai ser adicionado, o volume do porquinho, o volume atual do porquinho. Ele dá erro porque a gente ainda não tem o método getVolume, mas teremos. Coin.getVolume, certo? Então nós vamos o volume atual mais o volume da moeda, né, é menor ou igual ao volume max. Caso seja, isso aqui é verdade, nós podemos adicionar a moeda, certo? Caso contrário, mensagem de erro, the pig is full, fail, the pig is full, return false, certo? Então esse é o nosso método addCoin. Próximo método será o método addItem. Ele segue a estrutura muito parecida com addCoin, então eu vou dar um copy aqui, vou colar aqui, mudando apenas os nomes. E aqui o parâmetro é outro item, tipo item. Mesma verificação, certo? GetVolume aqui será item volume, deixa eu olhar item, the pixel, volume max. Vamos usar aqui this.volume max, que é melhor, em cima também. Não. Certo? Não é coins, é itens. Beleza. Basicamente isso. O nosso próximo método é o tão esperado getVolume. Então, public int getVolume. Isso aqui é um negócio chato, essas sugestões. Então, nós primeiros precisamos verificar, né, se o porquinho está quebrado. Então, nós temos aqui, como ele fala na descrição, uma variável volume que inicia 0. Né? Se o porquinho está quebrado... Caramba, que negócio chato. Se o porquinho está quebrado, ele apenas nos diz para retornar o volume, que é 0. Se ele não estiver quebrado, né? Então aí começa a hora da gente brincar. Nós precisamos percorrer o vetor de coins e o vetor de volume, pegando o volume de cada moeda, de cada item, adicionando a variável volume e então retornar no final, certo? Então vamos fazer aqui um for each, né? Vamos escolher primeiro do item chamado i, dentro de itens, né? E dentro desse for, basicamente fazer uma variável volume mais igual a i.getVolume, certo?
Depois disso, nós repetimos isso com coins, certo? Então, coin, vou chamar de C, coins, e aqui embaixo um C. E fora de tudo, return volume, certo? Então é basicamente isso, nosso get volume. Aqui em cima já tirou o erro. Vamos continuar a nossa construção. Resta-nos agora um get value. Então public w get value, certo? Como funciona esse get value? Então ele nos dá a mesma coisa. Nós precisamos criar uma variável do tipo double chamada value que começa com 0. Nós faremos um for, né, percorrendo o nosso vetor de coins, de moedas, e atribuindo a variável valor e dá um return value. Deixa eu verificar se ele nos pede para tratar get volume, get value. Ele pede apenas para calcular, porque eu acho que seria interessante nós fazermos a verificação de o porquinho está quebrado. Faria sentido? Acredito que não, né? A gente pode pegar os volumes, a quantidade de moedas, até mesmo depois que o porquinho estiver quebrado, né? Então não interessa isso. Ok, vamos para o nosso próximo método. Estamos acabando a construção dos nossos métodos, que é basicamente o break pig, né, para a gente quebrar o porquinho, certo? E como funciona? A gente primeiro verifica se ele está quebrado. If this.broken, e eu vou fazer de um jeito diferente. Vou colocar a exclamação aqui, que ele verifica o contrário. Se this broken não for verdade, então essa exclamação ele nega a afirmação que vem a seguir. Então se this broken for falso, né, broken recebe true, certo? E fora do if eu vou colocar o return broken aqui, porque eu não coloco tantos return. Se não, eu emito a mensagem de erro. Fail, the pigs already broken. Ok? Então a gente retorna a variável broken para cá. Ok? E aqui eu vou colocar também this.broken. Retorno this.broken. Só por precaução. Ok. Agora os nossos métodos. Nos restam 3 métodos. Agora o próximo é o extract item. Então ele retorna uma release do tipo coin. Não é get coins, é extract coins. Certo? E é o que a questão nos fala, né? Do extract coins. Remove e retorna todas as moedas do porquinho. Então nós precisamos. Como que a gente pode pensar para fazer isso? Primeiro a gente tem que ver se o porquinho não está quebrado, né? Opa, sai daqui, rapaz. Não é essa mensagem de erro que ela dá. Okay. You must break the pig first. Certo? Então não tem um return null também. A questão não fala nada disso. Ok, então vamos criar um array auxiliar, um array de coins auxiliar, né, que recebe, começa vazio, né, não precisa, então auxiliar, e se ele não tiver, a gente faz, vamos fazer aqui dentro, a gente faz um for each também, tipo coins. Caramba, esse negócio me atrapalha todo. Sai.
A gente faz um for each, né, percorrendo o vetor de coins e adicionando, né, cada moeda no vetor novo, que é o nosso array de retorno, certo? Adiciona, que significa que a gente está extraindo do nosso vetor original, certo? Então, depois que ele colocar todos, a gente pode dar um coins.clear. Né? O que esse método faz? Ele limpa, certo? Ele limpa o nosso vetor coins. Então, ele guarda, tira todos os valores de dentro de coin, guarda no vetor de out e limpa o nosso vetor de coins, certo? Basicamente isso que ele precisa fazer, e no final a gente só dá um return out, ok? Acredito que seja só isso. Então, ele adiciona o elemento ao vetor auxiliar, esvazia o vetor coins, extrai as moedas. Beleza. Extract coins. Depois disso, o extract itens, que segue exatamente a mesma ideia, né? Extrai os itens do mesmo cofre, então ele segue exatamente a mesma ideia, só que muda aqui, não é coins, é itens. Então, auxiliar, beleza, itens, item do tipo i, auxiliar apontado DI, né? Adiciona o elemento ao vetor auxiliar, limpa o vetor, né? Esvazia o vetor de coins, esvazia o vetor de itens, misturando inglês com português, tem o tratamento de erro e retorna o vetor auxiliar. Certo? Então o vetor auxiliar do tipo item também. E é basicamente isso. Por fim, nossa única pendência é o toString. Vou pegar só a estrutura dele. Vou dar um override aqui em cima para substituir. Vou apagar isso aqui e todo o retorno que ele disse aqui. Okay. Nossa senhora. Vou deixar assim só para tirar o. Pronto. Como funciona o nosso retorno, né? Ele deve seguir essa estrutura. Então, vou pegar aqui, vou deixar comentado aqui, a gente construindo olhando por ele, certo? Como iremos fazer? A nossa variável estado vai mudar, né? Nós podemos ver que o estado aqui ele é intact ou broken, intact ou broken. Então, eu vou criar uma string chamada estado. E esse estado, ele vai basicamente, nesse thisBroken, ele vai seguir essa estrutura. Mas ao invés de usar o if e tudo, a gente pode fazer dessa forma assim, thisBroken, this.broken, this.broken, e aí interrogação, certo? E broken ou intact, beleza? Então, nós verificamos, thisBroken é verdadeiro? Se for verdadeiro, esse valor é atribuído ao estado. Se thisBroken for falso, esse valor é atribuído ao estado. Beleza? É isso. Programação avançada. E nós precisamos construir a nossa forma de retorno. Eu acredito que aqui nós precisaremos usar a nossa classe decimal format também, né? Nós precisamos trabalhar com casas decimais. Eu vou copiar isso aqui. Estado, beleza, mais estado, mais 2 pontos, espaço, 2 pontos, espaço, aqui vem coins igual, beleza, mais coins, nós pegaremos no coins.toString. Eu vou ficar fazendo assim para nos ajudar. Então o nosso pega o vetor de coins.toString, certo? E aí aqui o nosso toString de coins já vai estar o itens.toString também, né? Aqui embaixo
nós daremos espaço, value igual, certo? E aqui no value é que eu acho que a gente vai precisar usar a classe decimal format. Mas por enquanto vamos só seguir. E no caso será espaço 2 pontos volume igual. E aí, como é uma fração, né, volume igual volume atual mais get volume. Tem uma barra, então é uma string, certo? String mais o volume máximo, que é nosso atributo diz.max volume, volume max. Até que tem isso, vou tirar aqui. Pronto. Só nos resta agora o nosso value, que nós iremos colocar bem aqui. Nós vamos construir, eu vou tirar isso aqui só para limpar o código. Construir ele aqui. Depois do string, então, decimal format, chamado df, né? A mesma estrutura da classe, certo? Então nós já temos o df. Vou organizar aqui o nosso string para ficar melhor. Então, assim, deixar assim. E no value, né, ele é mais da mesma forma, df.format, e dentro passando o que a gente quer, né? Então a gente quer o que? Um get value, né? Get value, ok? Os valores, né? O nosso método get value, ele calcula todos os valores, né, da classe. Então o resultado que ele retornar, que no caso é um double, vai ser printado com 2 casas decimais. Eu acredito que isso resolve a questão. Né? Nós fizemos aqui o uso de vetor, né? A gente foi importado, não sei nem que horas foi importado isso. O uso de vetor, né? Nós usamos enum e tal, certo? Só nos resta por fim a classe shell. A classe shell, que é a classe que vai permitir interagir com o usuário, né? E aqui na questão, a própria questão já nos dá a classe shell, certo? E a gente pode até vir copiar, porque não é a ideia treinar. Aqui só cola e nós fazemos os ajustes necessários, certo? Então tudo certo. E aqui init, ele nos dá o volume máximo, né? E max volume, e aí nós chamamos, né? Na verdade, a gente precisa criar o objeto, né? Assim, o objeto fica ruim de trabalhar. Então, o pig da classe pig igual new pig, só para ele não dar erro. E ele precisa de um número para a gente cria só por enquanto. Vamos criar uma relist, né, do tipo coin, chamado coins, e a gente não precisa instanciar, só criar para utilizarmos na frente. E do itens também, certo? Tipo item. Pronto, agora sim nós podemos ir ajeitando aos poucos. Aqui o nosso pig ele vai ser criado, o pig passando no max volume dentro, certo? Então é isso que o init faz. Para imprimir o estado é basicamente, né, um sysout passando dentro um pig.toString. Para adicionar coin, né, ele já lê o coin que é dado como entrada. Nós lemos, né, o que esse coin significa. Lembra lá que o coin ele pode ser... Deixa eu voltar aqui. Lembra que o coin pode ser 10, 25, 50 ou 100? Nós verificamos isso. Então, if coin.equals, certo? 10. Aí ele faz uma coisa. E aqui, exatamente isso que ele nos dá. Pode ter um else ou pode não ter o else. Perfeito. E aí não é new coin que vai dentro. É coin.c10. É justamente esse o uso do enum. Certo? Então vamos limpando aqui aos poucos e corrigindo esse coin.c25.
.c50. Põe ponto .c50. Certo. Eu não sei se tem esse tratamento de erro. Eu acredito que não tem um teste para isso também. Make show. Ele não tem um tratamento de erro para isso. Eu vou tirar só para ele não estar mostrando mensagens que a gente não quer. Mas o ideal seria ter. Perfeito. A DDI não precisa disso, né? Tudo só precisa do label volume. Então nós chamamos pig.addItem. E ele espera receber um item aqui dentro. E como que a gente vai passar um item aqui dentro? Nossos artifícios de programação orientada a objeto. Cria um novo objeto, passa esse objeto como parâmetro, dando item volume para esse construtor. Para quebrar um pouquinho é só ponto extract coins, certo? Para extrair as moedas, nós temos coins que recebe pig.extract coins. Então é para isso que a gente criou os vetores lá em cima. E nós damos um sysout coins, certo? O título vai ser printado usando o toString. Ok? Extract itens é a mesma ideia. Eu vou copiar aqui e colar aqui. Estou usando aqui itens. Extract itens. Passando aqui dentro itens. Ok? Eu acredito que isso funciona. Acredito que está tudo certo. Aqui tem várias classes que não são nem utilizadas. Né? Tirar. Tentar executar para ver se funciona. Ok? Vamos fazer os testes. Eu acredito que é init 20. Funcionou. Então vamos lá. Primeiro teste. Init 20. Eu pedi para mostrar. É para ele mostrar como esperamos. Né? Intacto. Coins vazio, itens vazio, volume. Ele está printando com vírgula. Certo? E como que a gente resolve isso? Né? Vamos primeiro verificar as outras coisas e deixar esse por fim. Ok. Então, add coin 10, add coin 50 e vamos pedir para mostrar. Add coin 10, add coin 50 e pedir para mostrar. E é assim que ele printa. A moeda de 10 tem uma, o tamanho, né, o volume dela é 1. A moeda de 50, o volume dela é 3. Aqui no nosso volume, ele está tendo um espaço de 4, de um total de 20. Né? E o nosso valor total é 60. Certo? Depois disso, nós vamos para adicionar um item. Add item ouro 3. Então, add item ouro 3. Para mostrar, ele mostra os nossos itens ouro 3. Certo? Add item passaporte 2. Add item passaporte 2. E para mostrar, ele mostra os dois itens. Certo? E aí ele tenta extrair o item. E permite a mensagem de erro. Então, extract itens. Mensagem de erro. You must break the pig first. Né? Então, ou seja, você precisa primeiro quebrar um pouquinho para depois extrair os itens, né? Da mesma forma, coins, né? A ideia é ele mostrar a mensagem de erro do extract coins, porque você precisa primeiro quebrar um pouquinho para só então depois você extrair o dinheiro, certo? E aí se a gente pedir ele pede para mostrar, está do mesmo jeito, né? Porque não foi extraído nada. O volume aqui mudou, né, desde antes, né? Porque o passaporte 2 e o ouro 3, 5, 4, 9. Beleza? Então agora a gente quebra um pouquinho. Break. A gente quebrou um pouquinho, se pedir para mostrar, ele muda o estado de intact para broken.
certo? Com tudo dentro ainda, né? Só o volume que é atualizado, porque ele está quebrado, né? Tá todo espalhado pelo lugar que ele quebrou. E agora sim nós conseguimos extract itens. E aí ele extraiu todos os itens, pedi para mostrar, não tem mais itens. E conseguimos também o extract coins, né? E ele extrai os coins e pedi para mostrar. Não tem mais coins, não tem mais valor, não tem mais nada. Certo? Terminamos o primeiro caso de teste. Ok? Por enquanto, antes de ir para o segundo, vamos utilizar... Vamos abrir aqui a classe coin, e a classe item e a classe pig. Justamente para a gente fazer o tratamento da vírgula que está aparecendo, né? E nós utilizaremos isso também com o decimal format, mas nós iremos usar o decimal format symbols, né? E aí nós criaremos um objeto com o nome de symbols, certo? E criando, né, a classe que ele quer. E aqui, o que ele pede? Ele pede como parâmetro um locale. O que é o locale? O locale é passar para ele a localidade, né, o formato de algum lugar do mundo que ele precisa usar aqui. Ou seja, qual lugar que a gente quer? Como falei anteriormente, o que trata a casa decimal com ponto é a cultura americana, né, Estados Unidos. Então, nós podemos usar locale.us, certo? O interessante é que aqui ele usa também um enum, tá vendo? Locale é a classe e o S é um enum criado lá. Tá certo? Depois disso, fica fácil. Se a gente olhar aqui, ó, a gente clica aqui no vídeo para mostrar. Ele recebe, né, um dos construtores de decimal format, ele recebe o padrão. A gente já tem i, vírgula, decimal format symbols, né? Que é justamente essa classe que a gente cria esse objeto. Portanto, a gente passa aqui symbols, ok? E aí ele trata como duas casas decimais, o ponto em duas casas decimais, ok? Então eu vou copiar isso aqui para usar aqui em item. Não, item não tem, na verdade. Em pig, deixa eu ver se a gente usa em pig. A gente usa em pig. Então eu vou tirar você daqui e colar você assim. Certo? Basicamente isso. E quando a gente executar agora já vai ter tratado. E a gente já pode passar. Calma, deixa eu limpar isso pra gente começar os novos testes. Init 10, eu já quebro. Init 10, quebrei um pouquinho. Agora eu tento adicionar uma moeda 10. Ele dá a mensagem de erro de pigs broken. Certo? Pedi pra mostrar. Não tem nada. O estado tá quebrado. Tentar adicionar um item também não é para dar certo. Bilhete. O 2. Pouquinho quebrado. Pedi para mostrar, não adicionou. Por fim. Ok. O teste foi bem simples. Vamos para o último teste. Que é do porquinho cheio. Certo? Então, init um porquinho de capacidade 5. A gente adiciona addcoin 10. Addcoin 25. Pedi para mostrar. O 10 tem tamanho 1, o 25 tem tamanho 2, então já tem 3 de 5. É isso, exatamente o que ele pede. Quando eu tentar adicionar uma moeda de 50, ele deve emitir a mensagem de erro, porque o tamanho de 50, né, lembra lá que a gente colocou 10 como 1, 25 como 2, 50 como 3? Tendo o 3, né, ele passaria do volume atual, então não cabe a moeda de 50. Por isso ele deve emitir a mensagem de erro. Pigs full, né? Que na verdade não está cheio, ele só não cabe. A gente não consegue adicionar moeda de 50. Certo? Se a gente printar, não foi adicionada a moeda de 50, continua tudo igual. Mas a gente consegue adicionar ouro de item ouro 1, né? O tamanho dele, se eu para mostrar, ó. Ouro 1 e o volume aumentou, certo? E aí eu tento adicionar um pirulito com capacidade 2. Pirulito, capacidade 2, ele dá a mesma mensagem, porque ultrapassaria a máxima, a capacidade máxima do porquinho. Não adiciona, pedi para mostrar, só temos as duas moedas e o item.
Ok? Então é basicamente isso. Esta foi a resolução da questão do porquinho, aqui das nossas séries de questões, certo? É uma questão muito bacana, né?